Olá, bom dia. Nós vamos falar aqui sobre um tema que é meio recorrente. É problemas com o empregado doméstico. O Maranhão não sabe exatamente quantas pessoas estão nessa situação, nem no estado e nem só na capital. O sindicato também não tem essas estatísticas porque é contabilizado pelo número de atendimentos. Mas o importante é que, apesar de todas essas faltas de informação, vamos dizer, foram registrados avanços. E é sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje. E quem veio me dar todas essas informações para a gente falar a respeito foi a presidente do Sindicato dos Trabalhadores Domésticos do Maranhão, Valdelice de Jesus Almeida. Bom dia, dona Valdelice, seja bem-vinda. Bom dia. Eu dizer que a gente não tem muito essas estatísticas do número de trabalhadores domésticos aqui no estado. Isso de alguma forma não atrapalha, não dificulta o trabalho do sindicato? Dificulta porque geralmente nesses espaços sempre perguntam, né? Quanto de trabalhadoras domésticas tem o estado do Maranhão e a gente não tem esse quantitativo de trabalhadoras, né? No sindicato, em média, passa 20, 30 agora por mês, né? Então, a gente tem lá o nosso banco de dados no 20, atendimento. 30 por mês, mas esse número já foi maior, com Já certeza. Já foi, muito maior. Com a redução desses números, isso significa o quê? Que o número de trabalhadores domésticos está diminuindo ou que essa classe foi mais para a informalidade? Pós-pandemia foram muito ser diarista e também a questão quando teve a reforma trabalhista, não teve mais essa obrigatoriedade de procurar o sindicato de fazer rescisão, as homologação, que a gente tinha esses dados e esse atendimento. E agora não passa mais pelo sindicato. Não necessariamente passa pelo sindicato. Isso pode ser feito entre patrões e empregados. Isso, e o seu contador, empregador. Exatamente. Porque isso também, vamos dizer, desburocratiza um pouco mais, agiliza, né? Faz as coisas andarem mais depressa no recebimento de rescisões, essa coisa toda. Sim, muitas lá passam lá só para saber se está tudo certo, né, com sua rescisão, só para a gente dar uma olhada. Mas para passar lá, para pedir informação, para saber se está tudo certo, precisa ser sindicalizado ou qualquer empregado doméstico, trabalhador doméstico, pode passar lá e pedir informação? Todas as trabalhadoras domésticas são atendidas no sindicato, independente delas ser sócias ou não. O sindicato é de trabalhadora doméstica. É de trabalhadora, não interessa se ela está lá sindicalizada ou não, né? Ela vai ter sempre a proteção de vocês. Sempre a proteção do sindicato. Ok, agora vamos falar de um outro assunto mais chatinho. A gente tem estes empregados domésticos que facilitam muito a vida de todo mundo, é uma profissão como qualquer outra, legalizada, com suas regras definidas. Mesmo assim, a gente tem muita violação desses direitos. O último caso que chamou mais atenção, e não só nossa, do país inteiro, foi o do Paço do Lumiar. Esses casos, dona Valdelice, eles são recorrentes? Como é que vocês recebem? Qual o impacto disso na profissão? Violência mesmo, como a Samara sofreu, a gente ainda não tinha tido um caso específico assim, né? Mas violações de direitos, isso aí são feito todo dia, né? Que isso aí também é uma violência, isso, né? Isso. No momento que o empregador não assina a carteira da trabalhadora doméstica, não faz o recolhimento dos encargos, né, sociais. FGTS, essa coisa toda, então, né? tudo é uma violência doméstica para essa trabalhadora. Quer dizer, a violência física é que é mais, vamos dizer, ela é mais pontual. Ela não acontece com muita frequência, graças a Deus, né? Não, a violência é mais de violação de direitos. De direitos, né? Ótimo. Agora vamos lá para essa violação de direitos. Quais são esses recolhimentos, os encargos sociais, é a maior violência? Ou tem também a questão de horário, essa coisa toda? As jornadas excessivas. Desvio de função, né? Porque às vezes a pessoa, você vem aqui para fazer uma limpeza, e nessa limpeza já vai incluindo várias coisas. Aí a senhora já está falando com relação a diaristas, né? Também as mensalistas também passam também por isso. Peraí, vamos organizar aqui o negócio. Por exemplo, se eu tenho uma trabalhadora doméstica na minha casa, ela é para um serviço específico? Você contrata uma trabalhadora doméstica. Aqui é eu, meu marido e meu filho. Vamos dizer assim. Isso. Aí depois chega a sua mãe.
E aquela já passa a ser a cuidadora da sua mãe. Isso, é muito comum. É o que muito acontece também. Então, isso aí é um desvio de função, que ela vai, além dela ser a trabalhadora doméstica mensalista, ela vai passar a ser a cuidadora também. Acumulando duas funções, né? Você está grávida, né? Aí ela, além de ser a mensalista da casa, vai ser a babá também daquela criança. É verdade. São situações assim que parecem tão comuns, né? Que vão acontecendo, você sabe que acontece, mas você vai deixando passar como se aquilo fosse natural, né? Como se aquilo fosse... Normalizando o que não é normal, que não é é verdade, normal. né? Então, isso é uma violência de direito para essa trabalhadora. É uma violação. Essas trabalhadoras e esses trabalhadores já aprenderam a reclamar sobre isso? Já. Graças a Deus que elas estão chegando ao sindicato, já para saber realmente as suas funções, né? E o que ela eu fui contratada, né? E agora eu estou fazendo. Eu posso continuar fazendo? Eu tenho o direito de fazer isso realmente? Eu fui contratada como uma empregada doméstica, mas hoje eu sou babá. Isso. E continuo fazendo o meu trabalho. Hoje eu sou a doméstica e sou mais a cuidadora. Isso. Quer dizer, sem receber nada mais disso. Que é o certo, né? Seria o certo. Receber pelas duas funções. Isso. Quanto à questão de horário, a gente reclama muito da questão de horário, né? A gente tem são 8 horas por dia, né? 8 horas, 44 por semanal. 44, né? Aí, 8 horas por dia. Aí a gente, patroa, reclama se o empregado chega mais tarde. Mas normalmente a gente não reclama quando ele vai sair mais tarde, né? Nesses casos, dona Valdelice, existe uma compensação entre uma coisa, pode haver, estou dizendo que existe, pode haver uma compensação entre uma coisa e outra para que as duas cheguem a um acordo? Chegue num acordo, para isso aqui agora nós, trabalhadores domésticos, temos direito à hora extra, né, que a gente não tinha e agora a gente tem. Não, eu nem falo com relação à hora extra, eu falo, por exemplo, se ela chega atrasada, a gente pode cobrar isso lá no fim, de uma forma de compensar sem que nenhuma das duas saiam perdendo. A hora extra seria se ela cumprisse a carga horária toda e mais horas a mais. Isso. Mas nesse caso, assim, pode haver essa compensação e esse acordo entre as duas no dia a dia? Se for bom para ambas as partes, né? Desde que não viole o direito de ninguém. O direito de ninguém. Muito bem. Nós vamos fazer um intervalinho aqui na nossa conversa. A gente vai tomar água, vai tomar café e a gente vai voltar a continuar falando sobre isso, que é um assunto que eu imagino que interessa para muita gente. Já a gente volta. Já estamos de volta conversando aqui sobre avanço no respeito ao direito dos trabalhadores domésticos e as violações normais que acontecem quase todo dia. E eu estou conversando aqui com a presidente do sindicato desses trabalhadores, que é a professora Valdelice de Jesus Almeida. E a gente estava falando nesses acordos paralelos que podem existir. Mas eu queria conversar com a senhora sobre uma outra situação. A gente tem muitos trabalhadores que durante a pandemia ou antes disso já tinham benefícios sociais do governo. Tipo Bolsa Escola, Bolsa Família, aquelas coisas todas. Só que no momento em que você assina a carteira delas, elas automaticamente, dependendo do número de dependentes, ela perde esse direito. O que acontece? Não assine a minha carteira porque eu não posso perder. Nesses casos, o que pode ser feito? A orientação do sindicato para os empregadores é sempre, infelizmente, é não contratar, né? Porque vai dar prejuízo para ele mais na frente, quando essa trabalhadora for lá requerer seus direitos. Ela vai requerer os direitos, mas ela também não está violando um direito que ela tem através do governo? Na medida em que ela acumula benefícios sem ter direito a ele? Mas a orientação... Eu estou fazendo papel de advogado do diabo aqui, viu? Não, mas a orientação do sindicato é sempre para a trabalhadora doméstica. Hoje tem o Bolsa Família, mas e a sua seguridade, né? Mais na frente, como a sua aposentadoria, um auxílio-doença. Pois é exatamente isso que eu estou falando. No momento em que ela abre mão do auxílio oficial do governo e opta por uma carteira assinada, ela está garantindo esses benefícios. Todos os seus encargos sociais. Todos os social. benefícios. Mas para isso ela tem que deixar, porque se esses 1.620 ultrapassarem o teto de distribuição dentro da família,
ela já perdeu o direito. Tem Mas muitos casos que não perde, né? Dependendo do número de dependentes. Dependentes. Do número de dependentes. Eu falo nos que acontece, porque... E aí eu vou falar com alguém que emprega, gente, porque eu sei que tem muitos casos que o número de dependentes não é suficiente para abarcar aquele salário. Então, oficialmente, ela teria que deixar. Aí a gente entra num acordo e diz, não, tu pode continuar lá e fica aqui, eu fico te pagando tudo. Só que isso não está registrado. Aí é que vai dar o problema. Isso. Vai dar o problema para você enquanto empregadora. Isso dá problema para o empregador, porque... O que ele vai dizer? É que você acabou de dizer, eu vou fazer aqui o papel do diabo. Então, o sindicato também vai fazer esse papel. Assim, prove que ela não quis assinar a carteira. É isso, exatamente. Prova que ela não quis assinar a carteira. Isso. Esse é um problema, eu acho que esse é o problema mais difícil que se tem no momento, de violação de direitos. Porque ela deixa de receber, na verdade, eu acho que se assinar sem assinar mesmo de verdade, ela vai perder os benefícios, os direitos sociais que ela tem, né? Aquele de se aposentar, de recolhimento de FGTS, aquela coisa toda. Ainda tem os que assinam, mas também não recolhem. Ai, já fica complicado. Passa no sindicato ainda casos do empregador assina, mas não recolhe os encargos. Quando ela vai ver lá, está defasado o recolhimento do FGTS, está defasado o recolhimento do INSS. Olha, se serve de consolo, eu digo que isso vale para quase todos os trabalhadores da iniciativa privada, tem muitos casos desses. Mas nesses casos específicos, se ele assinou, se ele não recolheu esses benefícios, na hora de uma rescisão de contrato, na hora de uma demissão, ele tem que pagar tudo. Aí vai ter que pagar tudo. O sindicato vai fazer os cálculos em cima de tudo que ele deixou de recolher. Exatamente. Aí já não é benefício para ninguém, vamos dizer. Não adiantou nada essa escapadinha de fazer uma assinatura falsa, vamos dizer, né? Porque tem muita gente assim, por exemplo, férias, 13º, isso são coisas básicas, obrigatórias de todo o trabalhador. Terço de férias, que muitas vezes o empregador acha que a trabalhadora doméstica não tem direito ao terço das férias. Mas como assim, gente? Isso está lá na lei. Tá. Mas há casos que chega no sindicato que eu recebi as férias, e cadê o terço? Não, nunca recebi terço de férias. Quer dizer, dá a folga, como se aquilo já fosse o benefício, o benefício das férias. E não o pagamento dessa folga remunerada, né? Isso. Que é um terço para todo o trabalhador. Isso não devia ser espanto para ninguém, né? Mas ainda acontece ainda, infelizmente. Essas são as violações do direito da trabalhadora doméstica. Eu imagino, que deve ser dos mais comuns, né? E o 13º tem algum problema assim mais? Ainda passa, infelizmente ainda passa. O mês passado, mesmo lá no sindicato, apareceu uma que nunca tinha recebido 10º, férias, não sabia o que era isso. Assim, a gente fica assim, a gente joga informação todos os dias, né? Mas mesmo assim, muita gente ainda não tem consciência dessa... E é trabalhadora trabalhando aqui dentro da capital. Né? Que a gente acha que não acontece, mas acontece. Né? É absoluta falta de informação mesmo, né? Porque, assim, eu acho que o empregador sabe, mas a outra trabalhadora não requer, não tem esse esclarecimento. Então, ele... Às vezes tem medo de perder o emprego, se fizer vai deixando passar. Porque, assim, a gente sabe que, por exemplo, esses dois benefícios são tão básicos, que não tem como fugir deles, né? Mas... Ainda aparece trabalhadora no sindicato que não recebe ainda o mínimo do mínimo. Às vezes a gente tem que fazer o cálculo requerendo a diferença de salário, porque ela não recebia completo o salário mínimo. Uma outra situação que a senhora me chamou a atenção agora. Por exemplo, tem trabalhadores que, para contratar alguém e não pagar o salário, eles, tipo assim, contratam de 8 até 2 da tarde, quer dizer, não completou o salário, ou não completou a carga horária. Por conta disso, é uma redução do salário. Como é que resolve isso, gente? O problema não é nem o salário para ela, o problema é no INSS, que nessa nossa lei complementar 150, dá esse direito do empregador contratar por hora parcial. Mas o INSS não aceita esse pagamento por hora parcial. Aí a trabalhadora doméstica que vai ter que completar o encargo do INSS.
Eu diria que nesse passe ela não está recebendo nada, viu? Ela vai ter que lutar por ele todinho lá no final. É. O problema é bem maior, né? É. Bem maior do que a gente estima. Assim. Parece uma coisa comum. Eu acho que o Brasil é um dos poucos países que ainda tem empregados domésticos, né? É aquela coisa do patriarcado, de ter alguém que sirva, de ter alguém que faça tudo em casa, E né? acha que tem que servir bem e não reclamar. Só exige, né? Só exige, é verdade, é verdade. Você precisa faltar, se você precisa chegar mais tarde, nunca tem. Quer dizer, parece que a gente tem problemas e que os outros não têm, né? É mais ou menos por aí, né? Quer dizer, eu posso chegar mais tarde? Não, teu horário é tal. Eu posso sair mais cedo? Não, seu horário é tal. Mas a gente pode pedir para chegar mais cedo, a gente pode pedir para sair mais tarde, não é isso? É. Como é que a senhora vê esse serviço, dona Valdelice? Daqui a assim, algum tempo, a senhora imagina que, aos poucos, esse trabalhador, ele pode, de alguma forma, se escolarizar, se melhorar a sua educação e ter acesso a outros empregos e a gente, de alguma forma, é acabando gradativamente com essa, vamos dizer, essa subordinação? A gente costuma dizer nos nossos encontros da nossa federação que a nossa luta está envelhecendo, né? Que está nos sindicatos só aquelas mais... É verdade. E porque, pelo menos, eu sou filha e sobrinha de trabalhadora doméstica, né? Já a minha filha, não, né? Minha filha tem a profissão dela, né? Olha só. Então, isso quer é dizer, bom, então né? é por isso que a luta, as sindicalistas de trabalhadoras domésticas estão envelhecendo, porque não está tendo A reposição da mão de obra. Mas isso é bom, né, dona Valdelice? Porque, por exemplo, a senhora é filha de empregada doméstica, sobrinha de empregada doméstica, mas a senhora talvez não gostaria de ver a sua filha naquela posição, né? Pelo que eu passei, né, na minha juventude, enquanto trabalhadora doméstica, eu não quero que a minha filha passe, né? Agora, estou lutando, estou no sindicato lutando para que, se vier outras, não passe o que a minha tia passou, que minha mãe passou e que eu passei, né? Enquanto trabalhadora, nesse aspecto de violação de direitos, né? Porque imagino que quando a senhora começou, quando sua mãe começou, não tinha nem noção desses direitos que todo mundo tinha, né? Não, nem eu, só vim descobrir depois que fui para o sindicato. Olha só, depois de uma vida toda na família, né? Mas isso é bom, porque se a senhora disse que está envelhecendo, é sinal que daqui a pouco a gente pode não ter mais esse tipo de trabalhador, que todos, de alguma forma, subiram, conseguiram melhorar a qualidade de vida. Afinal, para isso que a senhora trabalhou tanto, né? Eu imagino que foi para dar uma educação para os filhos, né? Para que eles tenham um futuro melhor. Isso. A senhora sonha com isso, com certeza, né? Para todo mundo. Com certeza. E mesmo que continue a trabalhadora doméstica, mas que tenha todos respeito e uma qualidade de vida no seu trabalho. Acho isso também, porque é uma profissão como qualquer outra profissão. A profissão de um cuidador. Que vejam elas enquanto trabalhadoras que somos. Exatamente, como trabalhadoras. Nós somos e trabalhadoras. Não como nossas empregadas que estão lá para nos satisfazer. Exatamente, eu acho que a diferença é essa. Trabalhador e empregado naquele sentido pejorativo, porque empregado pode ser aquele que tem um emprego. Mas nesse caso aqui a gente está falando de empregado que está lá só para atender o patrão. Aí tem essa diferença entre trabalhador e empregado. A empregada doméstica é uma trabalhadora como qualquer outra e precisa ter esses direitos respeitados. E se não tiver o direito respeitado, vai no sindicato, né, amor? Isso. Sempre vai dar um jeito, né? Sempre damos um jeito. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação, por estar aqui comigo, por conversar sobre esse assunto aqui no Café. Foi um prazer. Bom dia. Disponha. E o sindicato está lá aberto para todas as trabalhadoras domésticas. Pronto. Teve alguma dúvida? Vai lá no sindicato, que ela já disse que resolve. Vai dar sempre um jeitinho de resolver a situação. E você também ficou sabendo muito mais a respeito desses direitos, das violações desse direito e o que pode ser feito para evitar que isso continue acontecendo. Tchau e até a próxima.